Olá, olá. O prazer vale mais do que 1000 presentes. Esse é o tema da nossa live que eu tô colocando aqui pra gente não se perder. Essa é uma das lives mais aguardadas dos últimos tempos, pra gente poder falar sobre um assunto que é um tabu danado. Todo mundo se interessa, mas ninguém quer falar, né? Então tá aqui, o prazer vale mais do que 1000 presentes, com Alessia Rocha. Sim, nós vamos falar sobre prazer feminino e tudo o que envolve esse assunto, que muita gente se interessa, poucas pessoas querem falar e que tem tudo a ver agora com o Dia dos Namorados, né? Nessa semana em que amanhã, né, todo mundo vai estar mandando um monte de coraçãozinho, cupido pra cá, cupido pra lá. Eu procurei trazer assuntos que vão atingir outras pessoas, né, que não vão receber coraçõezinhos ou cupidinhos, vão ressignificar, na verdade, essa data por estarem sozinhas porque querem ou porque tiveram que ficar por N razões. Então, sem julgamento, sem cobrança, sem comparação. Essa agora é uma entrevista que eu vou fazer com a Alessia Rocha, que é uma jornalista, uma mulher incrível e que resolveu empreender pelo mercado do sex shop, né? Pelo mercado dos brinquedos, eu vou chamar assim, sexuais. E é isso o que eu vou falar com ela a partir de agora. Já vou ver Alessia Rocha, que é responsável pela página Causando com Ela. E eu sei que esse assunto vai ser muito interessante. Oi, boa noite! Tudo bem? Melhor agora, tô animadíssima com essa nossa conversa. Ai, eu tô empolgadíssima, eu tô me sentindo muito a entrevistada. Eu tô me sentindo muito a entrevistadora para falar de um assunto muito bacana. Obrigada por ter aceitado. Ai, muito bom! Muito bom, você... estamos empolgadas. Para a Alessia vai ser muito fácil, né, para falar do que nós vamos falar agora, mas você fala sobre prazer, sexo ou não, prazer, sexualidade feminina. Isso. E, na verdade, a minha especialidade é mais os produtos sensuais, né? Ali são os produtos eróticos, que foi o mercado que eu resolvi empreender. Mas, para a gente poder vender produto erótico, é importante que a gente saiba quem é aquela pessoa que vai usar o produto erótico, né? Não é só, eu quero um produto e vamos lá, porque acaba que pode trazer mais frustração, pode trazer mais incômodos do que soluções, do que o prazer em si, né? Então, e aí acabou que para aprofundar mais nesse universo dos brinquedos eróticos, dos produtos eróticos, eu me especializei numa área que eu domino, que é o ser mulher. Porque eu não estou casada, né? Eu não sou casada, eu não tenho filhos, eu não tenho relacionamento. E você se meter onde não é chamada, né? Onde você não tem conhecimento de causa, para dizer, olha, os casais precisam de um produto erótico. Eu não tenho essa experiência. Então, isso era bem frustrante para mim, porque eu dizer para uma mulher, para um casal, que eles tinham que inovar no relacionamento, daí tinha um marido chato, tinha uma mulher chata, e eu falava, não dá para eu falar que tem que fazer alguma coisa. Mas, quando eu trago para o universo feminino, né, como na questão mulher, qualquer mulher, solteira, separada, divorciada e tal, todas elas entram para o meu universo. E aí eu me especializei em sexualidade e prazer feminino. Porque aí sim é uma dor que a gente tem, né? Infelizmente é uma demanda, é um problema, né? Quando a gente fala de prazer e sexualidade feminino. E a gente sabe que a gente precisa falar sobre o assunto, né? Então, por exemplo, alguém entrou aqui na live e diz assim, você é uma mulher muito bonita, não precisa de brinquedos, né? Vamos falar sobre isso. Isso. Então é um universo sim que precisa ser explorado com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor.
E eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. Nossa Senhora, ó, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas antes eu quero só dizer que essa live ela vai ficar lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Então, quem está aqui quer convidar alguém, de repente a pessoa não pode, está em outra live, está fazendo outra coisa, não tem problema. Depois vai ficar lá Isabela Camargo Real. E a gente vai tratar de tudo isso que a Alessia falou com muito respeito, com muito acolhimento, porque, Alessia, se tem uma coisa que eu gosto de falar, são os assuntos que ninguém quer falar, porque a gente precisa falar sobre o prazer feminino. Poxa Exato. vida, né? Assim, é uma sacanagem a hipocrisia que a gente tem em relação ao assunto. E aí já vem esse monte de piadinha, né? Ai, não precisa disso, precisa daquilo. Bom, então, antes da gente falar sobre os produtos eróticos, sobre a sexualidade, tem até um número que eu recebi esses dias lá na Rádio Bandeirantes que eu quero repercutir com você. Gente, a procura, na verdade, as compras de produtos eróticos pela internet no Brasil subiu 600%. Exato. A minha loja aumentou o faturamento em 326%. Eu preciso trabalhar com isso, gente. Eu vou deixar de ser jornalista, eu vou ser vendedora. É sério. É sério. De 2 meses para cá, assim, eu estou trabalhando praticamente 20 horas por dia. É surreal. Surreal, assim. Já contratei a irmã, a minha mãe, até os meus sobrinhos. Já está rolando trabalho infantil aqui para ajudar a dobrar caixa. Ah, pronto. Dobrar caixa. Aí já pode até fazer disso uma brincadeira, né? Calma, gente. Né? Calma. Mas realmente, na verdade, nem foi só no Brasil, né? Foi no mundo. Empresas da China, eu tenho bastante contatos fora do Brasil, dentro do mercado erótico e, tipo, todo, o mundo inteiro. Esses dias eu falava com um cara que tá em Xangai, a China não parou de fabricar nada de produtos eróticos. Os Estados Unidos aumentou no início da pandemia, aumentou 189% a busca por produtos eróticos nos e-commerces. Então, assim, foi um aumento para todo o universo aí, de todo o planeta, eu acho, que aumentou o consumo dos produtos eróticos, né? Então, primeiro, eu acho que é um ponto que é muito legal, que, por exemplo, a Argentina, o Ministério da Saúde falava, olha, para que as pessoas pudessem pensar que agora é a hora que nós somos os nossos melhores parceiros. Então, busquem por produtos eróticos, busquem por terapeutas, ginecologistas, os profissionais da área da saúde, recomendando o uso, por exemplo, de vibradores, para que as pessoas não precisassem sair de casa em busca de parceiros, né? Por conta da pandemia. Então, e a gente pensar também que não é só buscar o vibrador como um substituto, mas a gente está vivendo num processo de estresse. Então, você se masturbar, você cuidar do teu prazer, você acaba eliminando também um pouco dessa angústia, né? De tipo, eu preciso sair para transar. Eu preciso enlouquecedoramente sair desesperado para ter um parceiro, para ter uma parceira. Então, e aí acaba que as pessoas estão de quarentena, não tem como sair de casa. Então, a busca pelo produto erótico acabou aumentando nesse sentido, né? Aqui no Brasil, estimam aí que foram vendidos mais de 1 milhão de vibradores nos últimos meses, né? Então, a gente pensar que uma é o autoconhecimento, que as pessoas as pessoas acabaram olhando mais para dentro, as pessoas acabaram parando porque não tinha o trabalho para ir. Então, você tem que começar a olhar para dentro, né? E aí não tem uma escapatória. Os casais começam a ter que ser mais criativos. Sim. Então, você traz uma questão aí de o que a gente vai fazer? Eu atendi muitos clientes que falavam, eu preciso de coisas novas, eu preciso porque só o sexo ali, o papai e mamãe, arroz com feijão não tá dando mais. A gente está precisando dar uma inovada. Então, traziam os produtos eróticos para trazer ali mais uma... Eu não gosto de chamar apimentar.
piada, mas eu gosto para trazer uma inovada, sabe? Trazer a brincadeira, né? A brincadeira para o relacionamento, usar um sabor diferente, descobrir uma sensação nova. Então, isso é muito legal, né? O produto. Porque o produto não vai substituir relacionamento, não vai substituir o homem, não vai substituir a mulher, né? Mas vai aproximar o casal, vai trazer mais intimidade, porque precisa de ter ali aquele contato para fazer uma massagem, né? Pronto. Alessia, arrasou. Nossa Senhora. Repete para mim só como é que foi aquela campanha do governo argentino? Eu li uma matéria falando que a Argentina, o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, tinha dito que era para as pessoas não saírem de casa, que era para elas investirem no próprio prazer. Então, que também pudessem comprar os produtos eróticos, que poderia ser uma saída para que as pessoas não saíssem de casa. Se eu achar essa matéria, eu te compartilho. Pronto. Mas foi muito legal, porque eu acho que várias pessoas, né, principalmente ginecologistas, muitas pessoas mulheres que acabam ficando mais angustiadas, as mulheres ficam muito mais ansiosas, né? E é importante a gente dizer o quanto a masturbação, por exemplo, alivia o estresse, né? Alivia a ansiedade. É que a gente vive numa sociedade bem machista que acha que a mulher não pode, né? Então, tô anotando aqui todos os assuntos. Essa live vai durar até amanhã, tá, gente? É 1 hora para cada assunto. Alessia, primeiro que você é uma mulher maravilhosa, você é jornalista, né? E você foi empreender, né, no mercado erótico. Eu queria saber, eu quero saber tanta coisa, porque a gente está falando sobre questões de casal e do indivíduo. Né? Então, uma coisa é o prazer para os dois. Como você falou, o casal ele quer uma coisa diferente. Tá aqui. Agora, a pessoa que está sozinha e ela não tem, então, essa convivência, né, especialmente agora, eu estava conversando na outra live com uma amiga e a gente estava falando sobre aplicativos, né, sobre Tinder, Happn, sei lá como é que é o nome, e que tem gente fazendo encontro clandestino, aí se coloca mega em risco, enfim. Quando você não consegue administrar sua carência, você acaba descontando, enfim, em ocasiões, situações, pessoas erradas. Mas então, quando você falou, estima-se que foi vendido 1 milhão de vibradores, aí aqueles machistas vão falar assim, que isso e aquilo. Tá, só que se eu disser que esse mercado movimenta a economia em X e que faz, né, a nossa economia não cair tanto, então tudo bem. Né? Se eu falar que, nossa, no mês passado foram vendidos X mil carros, então tudo bem. Então, eu adorei você trazer esse número, porque, sim, o número de produtos eróticos aumentou. E isso movimenta a economia. E aí, quando você falou, eu já vou encerrar para passar de uma palavra para você, quando você fala sobre a masturbação, aí também já é um outro assunto. Porque os homens são estimulados desde criança, né, a se conhecerem mais e as meninas não. Né? Exato. Então, antes de eu passar para você a próxima pergunta, eu quero só relembrar que eu estou conversando com a Alessia Rocha, jornalista que empreendeu e está muito bem no mercado erótico, inclusive com várias pesquisas agora durante o isolamento. Né? Inclusive, esse dado que eu tenho é de uma plataforma de e-commerce, que aí, né, fez uma grande pesquisa, aumento de 617%, gente, nos últimos 3 meses com a venda de produtos eróticos no Brasil. Então, o que a gente São Paulo está dominando, né? São Paulo está dominando essa estatística. Porque imagina que aqui são 12 milhões só na capital, é muita gente, né? Então, São Paulo sempre é muito exponencial. Mas, gente, nós estamos tratando desse assunto com muito respeito, muito acolhimento. A gente precisa falar, tá? Porque prazer é vida. Você acabou de falar, né, sobre a questão do estresse. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Você falou agora há pouco sobre casal, mas eu quero ir para o individual. Sim. Se der tempo, a gente fala dos casais, os casais se entendem. Eu quero falar agora do individual. Eu estou adorando essa live, porque eu só falo de assunto sério. Então, a primeira vez que eu posso falar, né, de um assunto, né, mais divertido mesmo. Porque a gente tem que falar disso de forma divertida.
Sim, precisa ser leve. Por isso até eu criei o meu perfil, né? Que chama Causando com Ela, que era pra gente causar, não no sentido de causar revolução nem nada, mas era pra gente contar causos mesmo do mercado erótico, do produto erótico, de como ajuda a gente. Pensa, eu fui saber sobre masturbação quando eu tinha 30 anos, né? Imagina, tenho 39 anos. Sem 9 anos que eu me libertei, que eu descobri que eu tinha um clitóris único e exclusivo para ter prazer, né? Um órgãozinho que está ali, potente a todo vapor, mas que ficava à mercê o tempo inteiro dos meus parceiros para descobrir o que que era, né? Tipo, precisava de um homem para falar, uau, tem que fazer alguma coisa para eu sentir um tremelique, né? Então, quando a gente passa, e aí a sensação, isso é importante também que os homens entendam, porque às vezes eles poderiam ter um sexo muito maravilhoso. É que os homens, a gente não tem educação sexual, né? Então os homens também não sabem o que é um clitóris, onde é que tá um clitóris. A gente fica lá o homem flanelinha, né? Mais pra direita, mais pra esquerda. Não, pera, não levanta a cabeça, né? Aquela coisa louca. E acha que sabe tudo, né? A gente ouve falar isso todas as amigas, né? E aí tanto que você tem hoje um monte de páginas de instrução. Isso. Para falar de uma coisa que todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Não sabe. Então, nem as mulheres sabem, nem os homens sabem. Então, todo mundo finge que sabe, e aí fingem que tem prazer, fingem que tem orgasmos, né? Menina, que frase, não mas é? todo mundo finge. Exato. Tá. E aí eu acho que essa é a grande questão. Então, quando eu descobri, né, eu comecei ali a vender os produtos e tal, e teu marido foi meu grande incentivador, e aí a gente começava a falar sobre os produtos e a gente achava que eu falei, bom, eu não conheço nada, eu nunca tinha nem usado o produto e eu comecei a vender. Falei, bom, para eu vender eu vou ter que testar. Então imagina, né? Vamos lá testar. E eu falava, gente, mas eu posso. Aí eu achava que a minha madrinha estava me vigiando, que a minha avó, todo mundo já morreu. Mas eu achava que, tipo, minha avó tava lá, se eu fosse me masturbar, minha avó tava lá me olhando, eu falava, ai, meu Deus do céu. Aí eu não tinha coragem, parava. E daí, minha madrinha tá me olhando, o que que ela vai pensar de mim, gente? Até o dia que eu vi, falei assim, gente, essas pessoas todas já tiveram o momento delas, já olharam, já morreram, já tiveram o momento de sentir prazer. Este momento agora é meu. É meu. E aí eu falei, e aí eu descobri o meu clitóris. E eu falei pra minha mãe, por que você nunca me contou que eu tinha um clitóris antes, gente? Uau. Por quê? Por que você nunca me contou isso antes? Que eu tinha essa coisa maravilhosa. E aí eu não quis saber de mais nada. Aí eu quis contar pro mundo. E foi por isso que surgiu a Alessia Rocha aí, vendedora de produtos eróticos, que eu falei, gente, o mundo precisa saber que a gente tem um clitóris, gente, e que esse órgão é maravilhoso, né? E aí o meu trabalho, então, tá desde então, e eu amo falar sobre, porque eu acho que é realmente extremamente importante, porque a gente não aprende sobre. Então, desde então, eu nunca ouvi ninguém me contando sobre isso, a não ser os meus colegas de mercado, né? Ô, Alessia, ninguém nos ensina sobre, e o que a gente ouve está errado. Exato, exatamente. Que é pecado, que a gente não pode, que é sujo, tira essa mão daí, né? A gente ouve isso o tempo inteiro quando é criança, né? E tem uma outra coisa, eu até anotei aqui o que você falou, né? Este momento é meu. Menina, se eu levar isso para a área do autocuidado, da saúde mental, ele tem tudo a ver porque muitas das nossas doenças acabam sendo consequências da falta de momentos conosco. Tá? Não estou falando de doença não, gente. Estou falando de saúde. Eu estou só dizendo que é o seguinte, até para se masturbar, você acha que você não tem tempo, que você não tem direito, né? Então, assim, esse momento é meu, esse momento é meu. E se ninguém nos ensinou, se ninguém, né, não ensinou, tá na hora de aprender. Exato. Antes de seguir, né, você comentou do Thiago, né? Thiago é meu marido, seu amigo há muito tempo, que nos apresentou. E ele foi um divisor de águas na minha vida. Tá? Não vou aqui fazer declaração, ele sabe, mas o que eu quero te dizer é o seguinte,
para as mulheres que estão nos ouvindo e que tiveram experiências que não foram saudáveis ou não foram boas, não invistam o tempo também ficando com pessoas que não valem a pena, sabe? Usem esse tempo para vocês, amor próprio, porque aí vocês vão encontrar uma pessoa que vai estar na mesma sequência que você. Eu encontrei o Thiago, a gente se encontrou, sabe? Um cara bacana, respeitoso, maravilhoso. Se ainda as mulheres não encontraram, eu acho que nesse momento, nessa véspera do Dia dos Namorados, aliás, o que eu queria dizer ouvindo uma mulher como você, tão bem resolvida, e que desenvolve, treina amor próprio todos os dias, é que esse é o melhor momento para a gente se cuidar. Tem uma frase aí de Minas que diz assim, né? No inverno não chove. E eu, quando fazia a previsão do tempo, eu sempre falava, a hora de consertar o telhado é no inverno. Então, a hora de se conhecer, e aí, né, buscar o clitóris, buscar o orgasmo, buscar o autoconhecimento, então é no momento também que está sozinha. Para que você vai esperar alguém para você fazer isso? Exato. Quando eu comecei, eu tinha, por conta dessas crenças que a gente tem, porque eu sou mulher como qualquer outra mulher que tem seus medos, suas neuras, que vive numa sociedade machista, eu demorei 1 ano para comprar o meu primeiro vibrador, depois que eu comecei a vender os produtos eróticos. Porque eu dizia, eu vou me acostumar com isso, eu não vou querer um homem de verdade nunca mais. Sério? Porque, sério, eu demorei 1 ano por medo de não querer um homem de verdade, né? E achar que eu iria substituir. E aí eu escutei de um homem, num blog que eu li, que a chance de você ir pra rua e ter uma ressaca moral era muito menor se você tivesse um vibrador. E eu falava... Agora eu vou comprar. Por quê? Porque justamente o fato de ter tido uma ressaca moral, né, que a gente gera expectativa, nós mulheres adoramos gerar uma expectativa, e eu falava, não quero mais essa relação, eu não quero mais viver essa relação ruim, então eu vou comprar um vibrador para mim. E foi a melhor coisa da vida. Meu Por quê? Deus. Porque você passa a trazer relacionamentos de qualidade. Perfeito. Então, quando eu descobri que eu podia gozar, que eu era uma mulher multiorgástica, porque a gente fica sempre à mercê do homem. O homem não é multiorgástico, por questões de fisiologia, né? O homem tem todo o processo da resposta sexual dele, é diferente da resposta sexual da mulher. Então, a mulher, na hora da transa, ela vai demorar ali cerca de 10 minutos para se excitar. O homem demora cerca de 2 minutos para se excitar. Então, a curva de excitação ela é muito longa. Na hora que a gente entra no nosso estágio ali máximo, o cara já gozou há muito tempo. E ele faz o quê? Dorme. E a gente fica lá vendo navios, né? E aí a gente faz, eu faço o quê agora? Então, o sexo acabou. Porque se o meu parceiro gozou, se o meu parceiro se resolveu, acabou pra mim, porque nem sempre os homens se preocupam com a mulher, né? Se ele gozou, acabou. Então isso eu fui percebendo, eu falei, gente, peraí, eu posso gozar, nenhum homem nunca falou isso pra mim. Eu posso ter vários orgasmos, sim, simultâneos. Ninguém nunca me proporcionou isso. O vibrador tá me proporcionando isso. Ou seja, eu tenho potencial. Agora, para estar comigo, vai ter que ser igual ou melhor que isso. Não aceito nada menos do que isso na minha vida. Sabe? Então, essa que eu acho que é a grande descoberta do potencial feminino. E não quer dizer que a gente vai ignorar os homens. É que os homens precisam entender que o tempo da mulher é diferente do tempo deles. Então, se o homem goza rápido e ele vai precisar de mais tempo para se recompor, então eu vou dar mais atenção à minha parceira primeiro, para depois eu gozar. Porque eu sei que eu vou gozar e vou precisar relaxar. Mas se a minha parceira tá resolvida, se a minha parceira tá bem ali, ela teve um orgasmo, porque a mulher vai gozar quantas vezes ela quiser. Quantas vezes ela foi estimulada.
nós também somos condicionadas a gozar uma vez e ponto. Porque aí, o homem gozou, então acabou. Agora não, a gente pode ficar lá de eterno, sabe? Então vale um pouco do esforço do parceiro de explorar mais os pontos de prazer da mulher, a mulher de aceitar também essas descobertas e de não se condicionar somente ao prazer do homem, sabe? Então, exato, então... Exato, ela não precisa estar lá, boneca inflável, né? Só ali, vai, vamos lá, sabe? Um depositório. Então, e é muito mais legal também quando o casal, eles se permitem estar os dois vivendo aquele momento, se entregue para o momento, né? Não é aquela, tipo, tô ali transando pensando, o boleto que eu tenho que pagar amanhã, será que horas que eu tenho que acordar, como é que eu, sabe? Então, estar presente nesse momento é muito legal. Eu quero falar sobre isso, inclusive. Bom, quando a gente fala sobre machismo, né, isso envolve muita coisa. A gente também teve, né, eu vou ter que trazer aqui um outro dado, né, a jornalista, ainda que não foi para o mercado do sex shop, dá dado, né? Aí é o seguinte, se a gente teve um aumento do número de vendas de produtos eróticos, a gente também teve outros aumentos. Quem fumava está fumando mais, quem bebia está bebendo mais. E a agressão contra a mulher aumentou demais. Exato. Esse então, também é... Eu estou dizendo isso porque isso também está dentro do machismo. Tá? Então, quando a gente está falando sobre isso que você falou, a mulher também é condicionada a ter um orgasmo se ela tiver o direito, né? Porque aos olhos de muitas pessoas, para quê? Para que ter prazer? Né? Para que ter prazer? Para que buscar o orgasmo? E aí, quando você fala sobre essas crenças, eu vejo agora realmente o machismo, ele vai cada vez ficando maior, porque aí você vai associando, né, várias coisas, e aí, de novo, crenças que a gente precisa mudar. Né? Ninguém é propriedade de ninguém. Né? E tudo que nós ouvimos no passado, pode ser que não sirva mais, inclusive em relação ao prazer. E eu acho ótimo que as pessoas busquem o seu autoconhecimento, o seu prazer, para não ficar dependendo de outras pessoas. Você sabe que eu demorei para entender o que você falou sobre a ressaca moral? Então, tipo, traduzindo, é melhor então você comprar um vibrador do que sair com uma pessoa que você vai se arrepender depois. Só porque tá afim, uma coisa mais carnal. Exato. Exato. Primeiro que a gente pensar o seguinte, é a troca de energia que você vai trocar com uma pessoa. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A troca de energia que você vai, vou para balada, vou lá, vou transar. A chance de você contrair uma doença. São N formas, N coisas de... Você pode, óbvio, que encontrar uma pessoa muito maneira para você transar num casual ali, sabe? Mas você também tem a chance de encontrar muitas coisas ruins só porque você tá carente, né? Ô, Alessia, eu quero dar um alô para duas pessoas que estão aqui. O Luiz Augusto, nosso sogrinho lindo. Ai, Mr. Nascimento, lindo! Né? E a Carla Brandão, que está aqui, é uma jornalista também. A Carla, ela tem um livro publicado sobre coragem. Depois eu vou conectar vocês. Por quê? Porque falar sobre prazer, falar sobre sexualidade feminina e buscar o próprio prazer é um ato de coragem, na minha opinião. Sim. Hoje. Bela, eu recebo esses depoimentos todos os dias no meu Instagram. Sério? Todos os dias. Hoje mesmo uma moça tá até ainda nos meus stories, ela com 41 anos. Ela, agora que eu estou ouvindo vocês e tal, eu estou me dando o direito de ter prazer. Então, todos os dias eu ouço isso de mulheres que buscam isso de... Eu fiz uma enquete agora até mesmo para saber porque quem está comprando mais produto erótico, se são as mulheres casadas ou se são as solteiras, né? Então, é meio a meio, tá em todo mundo. Sabe? Algumas pesquisas mostram, as pesquisas no que está na internet, mostra que são as mulheres casadas, de 25 a 35 anos, né? E aí, quando você vai responder, vai ver por que elas estão buscando, muitas é o tempo do parceiro, então os parceiros que não esperam o tempo da mulher, né? Então ele tá lá, meteu, gozou, foi dormir e ela fica lá a ver navios. A questão da falta de paciência, a falta de desejo
Então, essa coisa, como os casais estão passando muito tempo juntos, eles acabam. E aí, imagina, você casou com uma pessoa, você se relaciona com uma pessoa que você estava trabalhando todo dia. Então, você só encontrava para dar uma transadinha ali de meia boca no final do dia, ou você tinha ali, tipo, não tinha muito relacionamento, né? Então imagina o que está acontecendo com grande parte dos casais que precisam conviver agora. E aí eles já não têm assunto, eles já não sabem, porque já não tinha antes, né? Casaram porque era gato, era gata, e rolou um sex appeal, aquela coisa ali e tal. Então agora as pessoas estão precisando conviver. Mas, e aí é difícil você ter que agora, literalmente, as pessoas precisam namorar seus parceiros, né? Então você tá ali convivendo todo dia, então a aceitação ela é mais complicada, porque aí você começa a ver as manias, né? Você começa a ver os defeitos demais. Ai, não aguento mais esse homem dentro de casa. Ai, não aguento mais essa mulher que não para de limpar, que não para de arrumar. Agora você acha que até as mulheres não estão nem arrumando mais nada, não, né? Já tá todo mundo estressado, não tem ninguém arrumando casa mais. Mas eu acho que essa convivência, ela requer um autoconhecimento também, né? Então, seja do parceiro, seja da parceira, o tempo de cada um. Então, isso é muito importante e eu acho que está mexendo com as estruturas das pessoas. Então, esse desejo, o desejo pelo outro, a imaginação, sabe? Aquela coisa que você imaginava o outro e aí você encontrava com o outro como? Tá sempre bonito. Você tinha a noite, mas agora não. Você acorda, dorme, tá tudo... Tá tudo junto. Não, né? Tem duas coisas muito loucas que eu tenho falado, né? Tinha aquelas frases, né? Não leve trabalho para casa. Você está trabalhando dentro de casa. E o outro, que é o inverso, é não leve os problemas pessoais para o trabalho. Sério? E agora? Para você ver que são crenças que a gente vem alimentando, vai falando e não para pensar, né? A gente precisa parar para pensar. Alessinha, ó, só mais um comentário aqui. A Marília, minha sogra, tá aqui, família toda. Linda, Marília. Ai, você tem os melhores sogros do mundo. Você acha? Olha que sorte, né? Muita. E o melhor marido também, tá? Então, vou te contar, não é porque é meu amigo, não, mas eu só quero dizer que teu Dia dos Namorados vai estar babado e confusão, tá? Só pra te avisar. Eu não gosto de falar sobre isso, eu fico extremamente envergonhada. Só para te avisar que o teu marido vai preparar aí o teu Dia dos Namorados, babado e confusão. Amanhã amanhã, inclusive, eu vou botar para ele poder inspirar outros maridos por aí. Me aguarde, porque eu sou dessa. Não entendi nada. Se não for para causar, eu nem vinha, né, bebê? Nossa, eu até com a minha unha. Nossa Senhora. Alessia, mas é ótimo a gente poder compartilhar essas informações. Eu tenho o privilégio hoje de conviver ao lado do Thiago, dos pais dele, que são pessoas incríveis, cabeça aberta, modernos e tem uma outra coisa aí, falando então nesses bons exemplos, que eu queria trazer para cá, que é o seguinte, a gente tem a tendência de levar muito a referência familiar para nossa vida, né? Levar os pais para a cama, igual você falou, você estava se masturbando pensando que sua avó que morreu tá te vendo lá do céu, sei lá de onde você olhava sua avó, né? Mas os nossos pensamentos realmente vão para lugares chocantes. Mas aí, como eu falei dos meus sogros, falei do Thiago, né, tem uma mãe também muito inteligente, muito bacana, mas tem muitas pessoas que levam os pais para a cama, que levam os preconceitos, ou porque vivem um modelo... Os filhos, os boletos, leva o trabalho, o problema. E aí, tudo isso, né, em relação ao modelo de vida que a gente está vivendo, como eu estou escrevendo também, né, o livro sobre isso, esse estresse todo, se a gente não souber dosar o nosso dia, não vai ter energia na cama, né? Nunca. Então, para este processo de prazer, como você está falando, de descoberta, de sexualidade, realmente, né? Eu preciso de tempo para isso. Então, antes de passar a palavra para você, eu quero só repetir para quem está chegando agora, que eu estou conversando com a jornalista Alessia Rocha, que há um ano, né, Alessia?
você Não, tá com o perfil Causando com Ela tem 1 ano. Mas eu trabalho com mercado erótico são 8 anos. Danada. Empreendedora no mercado erótico, tá bombando. E sugiro para que vocês entrem na página dela, Causando com Ela, para aprender aquilo que nunca ninguém nos ensinou, né? Uhum. Então, Alessia Rocha, sem julgamento, sem cobrança e sem comparação. Isso é muito importante trazer essas palavras, porque pelas próprias redes sociais, você vê lá um casal, você vê lá uma situação, você fala, nossa, minha vida é uma porcaria, não tem nada disso. Então, essa comparação também é ruim, né? Total. Na hora do prazer também é ruim. Total. Primeiro, nós mulheres, cada mulher é única. Cada pessoa é única no teu jeito, no teu corpo, no teu jeito de sentir prazer. Aquilo que vai me dar prazer não necessariamente é o mesmo que vai te dar prazer. Então as pessoas têm uma comparação muito grande, né? De tipo, ai, porque fulana, tipo, as mulheres principalmente, porque fulano sente prazer assim. Mas o Beltrano, eu não consigo ter prazer assim. E outra, a gente se compara muito, porque os homens têm... A educação sexual dos homens é muito baseada nos filmes pornô, né? Então, e aí o que acontece? Os homens vão cultivando isso ao longo da vida. Vou assistir um filme pornô. Inclusive para os homens, que eu vi que tem muito homem aí, cuidado. Sabe esses videozinhos de 30 segundos que vocês adoram bater uma punhetinha? Cuidem, porque ao longo do tempo, a punhetinha de vocês, o sexo de vocês também vão ser de 30 segundos. Então isso não adianta. Claro, quanto mais eu fico ali, vou me masturbando, e quanto mais rápido, né, eu fico ali para poder pegar o videozinho de WhatsApp, cada vez mais eu vou treinando para que a minha ejaculação seja mais rápida, né? Então, claro, e aí ao longo do tempo, eu não vou conseguindo mais ter um sexo duradouro, eu não vou conseguir mais ter um sexo legal com a minha parceira. Então é importante isso. Ao contrário da mulher, que pode, que custa, que demora, que precisa se estimular mais para que aumente mais, para que ela consiga trazer o orgasmo dela mais rápido, né? Tá. Pode perguntar. Não. É que eu tô olhando o tempo, meu Deus do céu, nós só temos 17 minutos para falar o que uma vida inteira não nos ensina. Ô, Alessia, você está falando de coisas muito importantes, eu reforço, né, para quem está nos acompanhando, para seguir você lá, porque você também dá dicas, você faz lives muito divertidas e traz o assunto com muita leveza. Você tá falando de prazer, né, gente? Uai. Sim. A gente já tem notícia suficiente, né, para nos tirar do eixo, então vamos falar de um assunto que vai nos trazer bem-estar mesmo. Quando você fala sobre o uso do vibrador, né? Por que as mulheres, eu falo isso por ouvir muitas, por que as mulheres têm vergonha de levar um vibrador para a cama junto com o marido? Porque você acabou de falar, existe uma diferença tremenda de time. Sim. Na verdade, eu acho que não é a mulher que tem vergonha de levar o vibro para cama. É o parceiro que não dá liberdade dela levar o vibrador para cama. Né? Esses dias, fazendo uma live, uma moça falou assim, se eu falei que queria comprar um vibrador, meu marido disse que me mataria se eu aparecesse com um desse em casa. Né? Então, a gente primeiro tem isso. Segundo é a comparação. A insegurança dos homens, muitas vezes, e não são todos, tá? Porque do mesmo jeito que tem homem machista que não vai levar o vibro ou vai levar o acessório para a cama, tem muitas mulheres onde os homens gostariam de levar, mas as mulheres não permitem. Então a gente tem os dois campos, sabe? Não é um ou outro. E aí, quando a gente fala dessa dificuldade dos parceiros, é sempre na comparação ou naquela coisa da concorrência. Ele vai me substituir. E daí eu costumo brincar e falar assim, poxa vida, mas você tá muito desprovido mesmo, né? Porque se for pra brincar, você só uma cápsulazinha que tem aqui 5 centímetros, nem 5 centímetros, tem 7 centímetros, 6 centímetros, um trequinho desse piquititinho. E isso, às vezes, cara, o que isso proporciona para uma mulher na hora da relação é incrível, é incrível. E para o parceiro também, né? Então, às vezes, aí alguém tá dizendo, o parceiro não aceita.
O homem não aceita, porque é ele que tem que ser o provedor, né? É ele, só que ele também não dá o prazer que a mulher pode ter. Então, essa ideia de eu é que tenho que proporcionar o prazer, eu que tenho que dar isso para ela, eu é que tenho que fazer, só que ele também não consegue fazer porque ele não pergunta para ela se tá bom ou se tá ruim. Ele apenas aceita. E aí, né? a mulher faz o que numa hora dessa? E aí, como a maioria das mulheres vivem anos e anos de um sexo muito ruim, de um sexo muito sem prazer, vive anos de angústia, vive anos reprimido, né? Anos de prazer reprimido. E aí, ou então vai comprar um vibrador escondido, ou então até que ela decide se separar e querer recuperar todo o tempo perdido. É muito triste. Eu acho muito triste isso. Muito triste. Muito triste. Você acha que tem cabimento uma mulher estudar, né, as que já tiveram filho, criar filho, etc., e ter que comprar um vibrador escondido? Isso é o fim do mundo, gente. Nós estamos falando de direitos, nós estamos falando de prazer, e aí eu volto a falar de crença. A gente precisa falar sobre o assunto. E assim, quando a gente fala de machismo, né, Alessia? Eu sempre brinco com o tio, eu falo, o machismo existe ainda por causa das mulheres, porque os homens nascem de mulheres. Então, mas que absurdo, Isabela, eu não sou assim. Tá, mas sua vizinha é ainda. Então é um trabalho diário, coletivo, infinito, né? Isso. E acho o máximo. É isso que você está fazendo. Imagina, várias pessoas aqui, provavelmente que te seguem, jamais imaginavam você, uma jornalista renomada, que está falando sobre várias coisas assim, trazer uma mulher para falar sobre sexo. Vou trazer né? mais. Então, e isso provavelmente causa estranhamento. É normal e tá tudo bem causar o estranhamento, porque são poucas as pessoas que estão falando. E muitas das vezes, quando estavam falando de um jeito mais agressivo, de um jeito mais vulgar, de um jeito onde trazia a mulher como um objeto, né? Então a gente trouxe aí a pornografia para o Brasil na década de 70. Imagina, foi ontem. né? Foi ontem que a gente descobriu que a gente tinha um clitóris, que a gente, tá falando sobre clitóris. Cara, foi há outro dia. Não tem 60 anos, não tem 50 anos que descobriram que existia o clitóris. E os estudos sobre o prazer feminino nunca foram permitidos, né? Porque o prazer feminino não é importante para a sociedade, né? Então, todas essas coisas, inclusive, alguém comentou aqui sobre sexo anal, é um belo de um tabu. É algo prazeroso? É. Para quem quer fazer, é prazeroso. Mas, agora no Dia dos Namorados, no meu programa de rádio amanhã eu vou falar sobre isso, é um presente. O cu é um presente no Dia dos Namorados, né? Vamos preparar, porque eu vou comprar um produto, porque eu vou dar o boot no Dia dos Namorados. Então são várias as crenças que a gente vem carregando, várias coisas, e é extremamente importante que todas as pessoas comecem a falar, né? Foi legal, a Fátima Bernardes falando em horário nobre sobre masturbação, é perfeito, né? Causa um estranhamento na sociedade? Causa. Causa, às vezes, uma revolta? Causa. Por quê? Porque a gente começa a colocar a mulher em algum lugar. E sempre que a gente coloca a mulher em alguma posição, né, de conforto, gera uma revolução, gera um estranhamento. Mas as mulheres precisam aprender também que é importante, que o prazer delas importa, sabe? Que falar de prazer, gente, é como a gente fazer cocô, é como a gente fazer xixi, é como, sabe? Se você não está sexualmente ativo, se a tua sexualidade não é uma prioridade para você, porque ela começou quando você nasceu, tá lá no ventre da tua mãe, tua sexualidade está sendo formada. Você só vai acabar quando você morrer. Se você passa toda a tua jornada sem trabalhar isso, sem entender o que importa na tua vida, sabe? Sem vibrar essa energia, que é uma energia de amor, você vai passar a tua vida frustrada.
Aí é onde a gente vai ter depressão, a gente vai ter crise de ansiedade, a gente vai ter distúrbios, a gente vai ter N problemas de saúde. Então, se você tá com a tua vida sexual ativa, se você tá com a tua vida sexual em dia, e não é sair transando com todo mundo, mas é com o teu prazer em dia, cara, tua vida tá em equilíbrio, tua vida vai com certeza tá mais harmoniosa, sabe? Ó, nesses últimos 9 minutos, teve um comentário aqui que, enfim, mas aí me fez lembrar de uma coisa boa. Tem uma peça de teatro chamada Os Monólogos da Vagina. Uhum. Eu ainda não consegui assistir. Alessia, quando voltar, tá em cartaz, eu vou te levar. Porque essas atrizes, elas falam, né, sobre, como você falou, do clitóris, da vagina, né, dos órgãos sexuais, com uma naturalidade. E aí, quando você tá lá, você vê aquela exposição de tudo aquilo que a sociedade tenta castrar, oprimir. Você fala, Jesus, para esse trem que eu quero descer, sabe? E aí eu tô vendo aqui um comentário, então você vê, se alguém como você não vier e falar desse assunto, e outras, né, que eu sei que você tá sempre, né, junto com mulheres também incríveis, a gente só vai viver uma sociedade doente, falsa, que finge, né? E o prazer é vida. Tanto que... não sou nem o que eu vou dizer, quantos médicos falam, né? Inclusive o excesso de trabalho, uma das primeiras coisas que você abre mão é do sono e depois é do seu lazer. O prazer, gente, ele já foi esquecido tanto tempo antes, né? Então sempre é tempo. Ó, tem um monte de gente aqui te agradecendo. A Marília, né? A Alessia ama você. Muita gente que já ficou seu fã. Ai, que bom. Nossa senhora. Desculpa. Uma coisa, Bela, que eu acho... uma coisa que eu acho que é extremamente importante também para a gente falar muito é que quando a gente estava falando de comparação, uma frase que eu criei na minha primeira coleção de lingerie, que era "Sua vulva é linda". E era numa calcinha onde o fundo dela escrevia, a mulher tira a calcinha e tá escrito lá, "Sua vulva é linda". E a gente aprendeu também que vaginas são feias, né? Que a vagina tem que ser rosinha, branquinha, bonitinha, como de um bebê e tal, aquela coisa muito infantilizada. Então, acho que uma das coisas que também deixam as mulheres muito assim, aquém de viver um prazer, são essa coisa da comparação. Ninguém diz que um pinto é feio, né? Ninguém diz que um pinto é torto, ninguém diz que um pinto é murcho, mas todo mundo diz que essa perereca é desbeiçada, essa é isso, aquilo outro. Então, e as mulheres têm uma questão, né? Tanto que o Brasil é recordista em cirurgia de ninfoplastia, né? Pra ficar ali com a perereca, com a vagina, com a vulva perfeita. O quê? Como é que chama? Ninfoplastia. Que é isso? É uma cirurgia para trabalhar, tipo uma cirurgia plástica da vagina, que você vai recompor ali, você pode cortar os lábios internos, se eles são maiores, você vai cortar para deixar ela bem harmoniosa, sabe? Bem infantilizada, sabe? Então esse primeiro amor, sabe? Como a gente está falando, prazer vale mais que 1000 presentes. Isso. Eu acho que essa coisa da gente se presentear com o nosso prazer no Dia dos Namorados, eu acho que é um grande presente que qualquer casal pode se dar, sabe? Mais do que preocupar em comprar o presente perfeito, gastar ali com um presente mais caro, sabe? É se darem prazer. Então, explorarem ao máximo o corpo de um, o corpo de outro, sabe? Valorizando todos os pontos. E não é, ai, você tá gorda, ai, essa barriga, olha essa celulite, sabe? É quebrar isso e focar naquilo que realmente importa, sabe? E as mulheres se olharem com mais carinho também, se olharem com mais prazer. A nossa vulva é linda, a gente tem um clitóris com 8.000 terminações nervosas. Só o clitóris. Imagina, só aquele pedacinho, ele tem 8.000. O homem tem 4.000. Ou seja, a gente tem 2 vezes mais. E a gente não tá usando isso direito. Por que tantas mulheres sem sentir prazer? Porque tantas mulheres que não têm um orgasmo? Não faz sentido.
sabe? Então, assim, nós mulheres somos perfeitas, nós mulheres somos únicas, somos maravilhosas, sabe? Então é pra gente cuidar mesmo. Nesse Dia dos Namorados, cuida, dá o teu prazer, sabe? O teu prazer é o que importa. Eu acho, é isso, sabe? Eu me empolgo, eu me empolgo. Eu tô adorando. Eu deixava que você falar, ó, eu só ficar realmente ouvindo, né? Porque quem tá entrevistando, quem tá entrevistando tem que ouvir, processar, anotar. É que até mesmo pra gente, né? Por exemplo, eu tô no mercado erótico há bom tempo, a gente acaba falando muito para pessoas que também estão no mercado erótico. Então, às vezes, a gente falar para outros públicos também é extremamente... E principalmente pessoas que dão oportunidade pra gente falar sobre, né? Que a gente, às vezes, esquece tanto disso e faz tanta falta, faz tanto... É tão importante a gente olhar para dentro mesmo. Eu tenho feito um convite todos os dias para as minhas seguidoras, olha para dentro, olha para você, olha para o teu corpo, olha para tua vulva, olha, às vezes as mulheres não sabem nem o que é vulva, nasceu com a vulva, que é ali, ó, e mas não, é tudo a perereca, né? Então essas coisas são extremamente legais da gente falar. Ó, nós vamos fazer com naturalidade, né? Sim, nós vamos fazer outro, eu adorei. Faltam só 3 minutos. Dúvida. Jornalística. Qual é o tipo de vibrador que mais se vende para mulher? Cara, hoje a gente tem várias coisas. Olha, uma outra coisa que eu aconselho para o Dia dos Namorados e para todos os dias, os casais tomarem banho juntos, sabe? Olha. Que é uma coisa que conecta muito o casal também. Então, acho que explorem bastante isso de vocês poderem tomar banho juntos. Agora, eu coloquei aqui vários produtos, mas modelos Hobbit, que são de penetração e estímulo clitoriano. Introduziu na vagina, vai estimular a clitóris e estimular canal vaginal ao mesmo tempo. Cápsulas. Esse daqui é tipo, como uma amiga brinca, funcionário do mês. É o produto que eu mais vendo. Esse aqui é o funcionário do mês. Porque é uma cápsula simples que a mulher pode utilizar na hora que está ali numa penetração, pode estimular o clitóris, pode estimular a glande do pênis, que também é maravilhosa. É que os homens às vezes não deixam se explorar. Então dá para usar nos dois, né? E agora produtos que são revolucionários, que são os produtos por ondas de pressão. Então a gente acopla no clitóris e ele vai fazer como se fosse uma boquinha de peixe, como se fosse um sugador ali de clitóris. Isso. E que vai te dar prazeres, assim, imensuráveis, prazeres que eu não sei nem descrever. É incrível, sabe? Então esses são... Quantos que o seu mercado subiu nesses últimos 2 meses? A minha loja? 326%. No último mês, de um mês para o outro. Eu vou ajudar você a vender esses produtos. Porque, veja, no mundo em que a gente Tô precisando já de funcionária. Aí, ó. Funcionária daqui de São Paulo. Alessia, porque, sério, no mundo em que a gente está com um monte de assunto que está fora do nosso controle, então, pelo menos, alguma coisa tem que estar no nosso controle. Que seja a nossa saúde, que seja o nosso prazer. Exatamente. Perfeito. Né? Perfeito. Sabe, eu acho que essa é a grande questão. É a gente cuidar mesmo do nosso prazer. E produto erótico não é só pinto de borracha, não é só vibradores. Produto erótico é um óleozinho que você leva para casa para trabalhar. A pele é o nosso maior órgão sexual. Então, quanto mais contato, quanto mais toque o casal tiver, mais conectado eles vão estar. Então, é usar produtinhos, géisinhos que excitam, um lubrificante, algo do tipo. Então, não é focar no produto erótico como um substituto, não, sabe? É usar coisas que vão explorar as sensações do casal, tanto da mulher quanto do homem. Os dois precisam sair satisfeitos nessa relação. Pronto, nesses últimos 2 minutos, para quem está solteiro ou solteira, se ainda nunca buscou um produto erótico, último recado da Alessia.
Cara, vai em busca do teu prazer, vai em busca do teu conhecimento, do teu autoconhecimento. Explora ao máximo o teu corpo para que depois, inclusive, depois dessa pandemia, você possa encontrar alguém que vai estar junto com você nessas descobertas. Você vai se encontrar e vai se entregar para o outro muito, mas muito melhor do que se você não conhecer nada. Não transferir o teu prazer para o outro, né? Não transferir a responsabilidade do outro para o outro de te dar prazer, cara, é a melhor coisa, sabe? Então, acho que a gente é responsável por aquilo que faz a gente feliz. Então, a gente não pode terceirizar essa felicidade, muito menos o nosso prazer, né? Menina, nós temos muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Alessia do céu. Muito bom. Eu te agradeço demais. Muitas pessoas perguntando, né? Já quando é a próxima, depois a gente marca uma data, tá? Eu sei que você tá trabalhando demais, eu tô vendo aqui seu rostinho, você tá batida, tem que descansar, né? Hoje a gente ainda tem até o Dia dos Namorados, que é o brasileiro, você já viu, né? Deixa tudo para a última hora, aí você já viu. Mas você trouxe muita leveza, muito bom humor, e a gente conseguiu falar. Eu tava até receosa, falei assim, vai ter um monte de comentário, né? Bisnaga e não alto nível, sem julgamento e de uma forma muito honesta, que é como a gente tem que falar sobre o assunto. Então, que Deus te cubra com muita saúde. Amém. Obrigada. Que você tenha cada vez mais boas notícias e que o mercado se abra para que você nos traga mais informação e mais prazer. Obrigada, vai ser literalmente um prazer compartilhar. Obrigada a todos e beijo grande também, foi um prazer. Obrigada, Alessia. Obrigada, querida. Alessia Rocha é do portal Causando com Ela. Segue, se você ainda não segue, acompanhe e abra a sua mente para novas ideias, para reciclar, né, o que não precisa mais. Eu te agradeço demais por ter nos acompanhado nesse papo. A gente precisa falar, sim, daquilo que as pessoas não querem falar. Sabe o que pode acontecer? A gente viver melhor. E é o que eu desejo para todos nós. Boa noite, bom descanso e até amanhã.